Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, todos nós, nos reunindo aqui nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a este Pai misericordioso, a este Pai bondoso, a este Pai infinitamente justo, que nos oferta constantemente oportunidades para a nossa melhoria. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, pelos belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente nos acompanham, nos auxiliam nesses estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. Recebam já antecipadamente o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje, aqui nos encontramos para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões com base no Livro da Esperança, livro de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje estudaremos o capítulo de número 68, que tem como título Ideia Espírita. E neste capítulo, Emmanuel nos traz belíssimas reflexões acerca desses esclarecimentos do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, esta ideia espírita que está em todos os lugares. Em muitas situações, as pessoas, até mesmo sem perceberem, sem até mesmo não aceitarem a ideia espírita, elas se comportam com esta ideia espírita e acabam concordando com esta ideia espírita. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Jesus de Nazaré, com Kardec, com Emmanuel, com Chico Xavier, faremos a leitura, mais um capítulo do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 88. E nesta mensagem, Carlos Torres Pastorino nos fala sobre brilhar a nossa luz. Então ele nos diz da seguinte maneira: sua luz deve brilhar de dentro para fora. Então a sua luz, a minha luz, deve brilhar de dentro para fora. Procure manifestar a todos a luz interior que vibra em você, através de seus atos e de suas palavras de compreensão e de otimismo. Então aqui ele nos chama a atenção que esta luz interior que vai brilhar e que deve brilhar, conforme Jesus nos disse, brilhe a vossa luz, ela irá brilhar do nosso interior para fora por meio do nosso comportamento de compreensão, de fraternidade, de palavras de auxílio, de otimismo, de alegria e verdadeiramente colocando mãos à obra em auxílio dos outros, auxiliando-nos em primeiro lugar. E aí ele nos diz na sequência: se você mesmo, ou melhor, seja você mesmo sua própria luz. Ou seja, nós devemos e precisamos ser a nossa própria luz. É por isso, mais uma vez, que Jesus nos chamou a atenção sobre a necessidade de brilharmos a nossa luz. Não podemos ficar eternamente andando na luz dos outros. É preciso que nós tenhamos em nossas mãos, simbolicamente falando, a nossa própria candeia, o nosso próprio facho de luz.
Então é por isso que ele nos fala: seja você mesmo sua própria luz, iluminando a todos com suas palavras de conforto e incentivo, com seu sorriso de entusiasmo e de encorajamento, com seu exemplo de fé e otimismo. Então assim brilharemos a nossa luz, conforme ele nos fala aqui, conforto e incentivo, entusiasmo, encorajamento e o nosso exemplo de fé, aquela firmeza na nossa fé, otimismo constantemente, esperança em um futuro melhor, não aquela esperança de ficar esperando de braços cruzados, esperando que as coisas melhorem, mas agindo. A esperança do verbo esperançar, como falamos e repetimos já várias vezes, através da atitude, aquela esperança firme, mas agindo constantemente, melhorando o ambiente onde nós nos encontrarmos, nos melhorando. Porque sem sombra de dúvida que o ambiente onde nós nos encontramos neste momento, ele irá melhorar gradativamente com a nossa melhoria. Não esperemos o ambiente melhorar por conta própria, ou que este ambiente venha melhorar devido à melhoria dos outros. O ambiente pode até melhorar com a melhoria dos outros, mas e se nós dermos a nossa contribuição? O ambiente com certeza ficará melhor. E aí chegamos nas palavras de Emmanuel, as referências de Emmanuel, neste capítulo 68 do Livro da Esperança, Ideia Espírita, quando Emmanuel buscou para este estudo palavras de Jesus, onde Jesus nos falou sobre a paz. Paz seja convosco. Então, que a paz realmente seja conosco, que a paz realmente esteja conosco quando nós nos esforçarmos para brilharmos a nossa própria luz de dentro para fora, sem sombra de dúvida que esta paz estará conosco. E aí Jesus acrescenta: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então aqui Jesus nos fala desta forma que o Pai o enviou à terra. Assim também ele nos envia para o trabalho. E aí Emmanuel buscou em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4, a seguinte referência: Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção que aqueles considerados grandes, eles desprezarão, e como nós sabemos, constantemente boa parte desses que se dizem grandes desprezam a palavra do Evangelho, desprezam a palavra do Cristo. E aí ele fala que aqueles eruditos também exigirão provas. Agora, os pequenos e simples, esses aceitarão com alegria, porque principalmente entre os mártires do trabalho, nas provações terrenas, encontrareis fervor e fé. Ide, esses receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção desta forma. Então Emmanuel começa as reflexões neste capítulo 68, tendo como estas referências que já acabamos de citar. Então ele começa nos dizendo da seguinte maneira: todos nós em doutrina espírita desaprovamos qualquer inclinação ao exclusivismo e à intransigência. Então aqui ele nos chama a atenção que todos nós,
em doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, exemplificando a doutrina espírita, desaprovamos e precisamos sim desaprovar qualquer inclinação ao exclusivismo e à intransigência. Não existe exclusivismo em doutrina espírita, não existe intransigência em doutrina espírita. E aí ele acrescenta que nenhuma religião existe órfã da providência divina. Então não existe nenhuma religião na face da terra que esteja órfã da providência divina. Nenhuma parcela da verdade reponta na terra endereçada ao desapreço. Nenhuma parcela da verdade desaponta na terra endereçada ao desapreço. Por outro lado, não ignoramos que a transmissão dos nossos princípios começa na reforma individual. Então aqui ele nos chama a atenção que não tem outro meio, não existe uma outra forma de realizarmos uma transmissão verdadeira dos princípios da doutrina espírita sem a nossa transformação. Não tem como eu falar sobre os princípios belíssimos da doutrina espírita sem que eu me esforce constantemente exemplificando na prática estes princípios. Porque senão aqueles que estiverem ouvindo eu falar acerca destes belíssimos princípios da doutrina espírita, falando sobre Deus, falando sobre Jesus, falando sobre lei de causa e efeito, falando sobre a justiça de Deus, infinitamente misericordioso este Pai, falando sobre todos os princípios, a lei do trabalho, a lei de fraternidade, a lei de amor, e assim sucessivamente, se eu não me esforçar para exemplificar na prática, conforme ele nos fala aqui, não tem como eu fazer ou realizar esta verdadeira transmissão destes princípios a outras criaturas, irmãs nossas, de jornada. Então é preciso, conforme ele fala aqui, não tem como realizarmos esta transmissão sem que comecemos na nossa reforma íntima. Então ele diz na sequência, chamados, porém, a colaborar na seara da nova revelação, é necessário. Então aqui ele nos fala que todos nós que fomos ou que venhamos ser chamados para colaborar na seara da nova revelação, é necessário, é imprescindível consagrar o melhor de nós mesmos à ideia espírita, de modo a prestigiá-la e desenvolvê-la. Então aqui ele nos chama a atenção que quando nós somos convidados, e se formos convidados, qualquer um de nós que formos convidados para colaborar na seara espírita, na seara da nova revelação, é preciso que nós consagremos o melhor de nós. Não existe trabalho maior ou menor, melhor ou pior na doutrina espírita. Em todo e qualquer trabalho, por menor que seja, de acordo com a nossa visão limitada, por menor que seja na nossa classificação ainda míope, não existe outro meio, conforme Emmanuel nos fala aqui, de prestigiar a doutrina espírita, a não ser dando o melhor de nós. Mesmo que seja aquele trabalho ali no centro espírita, de servir um copo com água, uma água fluidificada, nós precisamos dar o melhor de nós. Assim, estaremos prestigiando a ideia espírita. E aí ele diz na sequência, nada fácil adquirir escritórios e rotativas da grande imprensa, mas todos, sem exceção, dispomos de meios, ainda que modestos, a fim de apoiar essa ou aquela folha doutrinária que a divulgue. Então aqui nos chama a atenção
que muitos de nós não temos condições de dispormos, conforme ele fala aqui, de meios para a grande imprensa, para a divulgação da doutrina espírita. Mas todos nós temos condições de distribuirmos uma mensagem espírita, passando adiante a ideia espírita. E aí ele acrescenta que muito difícil senhorear integralmente as atividades da emissora moderna. Contudo, ninguém aparece tão desvalido que não possa ofertar pequeno esforço para que ela seja mantida em minutos breves pela onda radiofônica ou pelos canais da televisão. Então aqui ele nos fala sobre a divulgação da doutrina espírita pelo meio do rádio ou da televisão. Hoje, neste meio mais fácil que nós temos pela internet, pelas redes sociais, então nós podemos, sim, nós temos condições de auxiliar, nem que seja com uma pequena contribuição do nosso tempo ou valor financeiro que seja necessário para esta divulgação, nem que seja por alguns minutos, da ideia espírita, conforme estamos fazendo aqui neste momento, auxiliando na difusão da ideia espírita, não de forma alguma buscando adeptos à doutrina espírita. Não estamos aqui com a ideia de converter ninguém ao espiritismo, mas fazendo a semeadura da ideia espírita para todos aqueles que se encontram abertos a receberem a ideia espírita. Você pode continuar na sua religião e estudar conosco a ideia espírita, estudar conosco os princípios da doutrina espírita, aliando com os princípios da sua religião. E aí Emmanuel acrescenta o seguinte: nem sempre manejaremos a tribuna coroada pela retórica perfeitamente unida à gramática. Então aqui ele fala que muitos de nós não temos uma retórica perfeita, uma gramática boa, mas mesmo assim, conforme ele nos diz, no entanto, a humildade é acessível a todos, a fim de que a frase sincera consiga expô-la com franqueza e carinho, edificando a quem ouve. Então, se você tem condições de falar acerca da doutrina espírita, mesmo que você não tenha uma boa retórica, mesmo que você não tenha uma gramática perfeita, não fique com vergonha. Se você tem condições de auxiliar com franqueza e carinho na edificação de quem te ouve, comece o trabalho. Quantos companheiros de jornada fazem palestras ou faziam palestras presencialmente nos centros espíritas e que não tem uma retórica perfeita, assim como eu, que não tenho uma retórica perfeita, está muito longe desta perfeição, não tenho também uma gramática perfeita, tropeçamos nas palavras, tropeçamos na combinação destas palavras nas frases, às vezes falamos uma frase de uma forma errada ali na sua composição gramatical, mas precisamos realizar. Jesus não está esperando os perfeitos para trabalharem na sua seara. Jesus não espera que os seus trabalhadores sejam capacitados, mas Jesus capacita os trabalhadores de boa vontade para trabalharem na sua seara. Porque se Jesus fosse esperar os perfeitos para trabalharem na sua seara, ele estaria esperando até hoje, porque os discípulos que o seguiram, que fizeram aquele belíssimo trabalho no início da semeadura, eles não eram perfeitos. Então, se Jesus estivesse esperando ainda os perfeitos, ele estaria esperando até hoje para iniciar o trabalho da semeadura. E aí Emmanuel ainda acrescenta: muito raramente lograremos organizar editoras para o lançamento de obras em massa. Todavia, nenhum de nós está impedido de oferecer um livro que a contenha para consolo, esclarecimento a quem lê.
Então, se você não tem condições de bancar financeiramente uma editora para publicações de livros espíritas em massa, que hoje, na verdade, Emmanuel falou isto lá em 1960 e alguma coisa, ou seja, lá na década de 60 do século e milênio passado. Hoje nós já temos editoras aí dedicadas neste trabalho de publicação de livros com sobra. Todos os meses nós temos várias e várias edições de livros sendo publicadas mensalmente, talvez às centenas, mas conforme ele nos diz aqui, nós temos condições de ofertar gratuitamente um livro com a ideia espírita para quem não tem condições, principalmente no momento, de desembolsar financeiramente 30, 40, 20, 10 reais para aquisição de uma obra com a ideia espírita. É preciso que trabalhemos na semeadura, conforme nos fala Emmanuel, a maior caridade que nós possamos fazer para com a doutrina espírita é exatamente a sua divulgação, que é o que nós estamos fazendo aqui neste momento. E aí Emmanuel, encaminhando para o final destas reflexões, ele nos diz o seguinte: em toda parte, surge o impositivo da ideia espírita, na interpretação religiosa, para que a fé não se converta em fanatismo. Então aqui ele fala que na interpretação religiosa, para que não se torne, a fé não se torne um fanatismo, ali tem que ter, e ali está a ideia espírita. Nos estudos filosóficos, para que a exposição verbal não seja discurso infrutífero. E ainda nós vamos encontrar a ideia espírita nas realizações científicas, para que a experimentação não se faça loucura. E ainda ele nos diz que nós iremos encontrar a ideia espírita nas empresas de arte, para que o sentimento não se desprimore do vício, no vício. Então nós encontraremos a ideia espírita em todos os momentos. Então, se você prestar atenção, por exemplo, o que nós estamos tendo mais notícia na atualidade de desencarnes de irmãos nossos de jornada, então a pessoa às vezes não conhece nada de espiritismo, ou até mesmo não aceita nada de espiritismo, não aceita e não concorda com a continuidade da vida. Ele pensa que morreu o corpo físico, está tudo acabado, mas quando ele tem a notícia do desencarne de um parente, de um conhecido, de um companheiro, de um amigo, via de regra, você fala ou você ouve falar da seguinte maneira: fulano ou fulana, você sabe onde será o velório do corpo do fulano ou da fulana? Você sabe onde ocorrerá o velório do corpo do fulano ou da fulana? Você sabe me informar quando será, em qual cemitério acontecerá o sepultamento ou a cremação do corpo do fulano ou da fulana de tal? Então, quando nós falamos assim, ou quando ouvimos alguém falar assim, mesmo que ele não aceite a ideia espírita, ele está, digamos assim, sem ele saber, ele está falando acerca da ideia espírita, da continuidade da vida. Porque quando ele questiona quando, onde, em que momento acontecerá o sepultamento do corpo do fulano de tal, ele está dizendo que o fulano de tal, ou que a fulana de tal, continua vivo, continua viva. Apenas o corpo vai ser sepultado aqui, apenas o corpo ficará aqui. Mas quando ele diz o corpo do fulano de tal, ele está dizendo que o fulano continua em algum ambiente do universo, em algum espaço, o fulano ou a fulana continua vivendo. Da mesma forma, conforme Emmanuel aqui encerra dizendo, da seguinte maneira, que o mundo tem sede de raciocínio em torno da imortalidade da alma, do intercâmbio espiritual, da reencarnação, da morte do corpo físico, dos valores mediúnicos, da obsessão, das incógnitas da mente, dos enigmas da dor e, sobretudo,
ao redor das leis divinas a funcionarem exatas na consciência de cada um, para que obtenhamos solução a semelhantes problemas. Urge saibamos trabalhar pela difusão da ideia espírita. Então, conforme nos fala aqui, é preciso, é urgente que saibamos verdadeiramente trabalhar nesta difusão da ideia espírita, auxiliando todos os companheiros de jornada acerca da imortalidade, do intercâmbio espiritual, da reencarnação, da morte do corpo físico e continuidade da vida, da essência divina que é o espírito, os valores mediúnicos, as obsessões, as incógnitas da nossa mente. Onde está arquivada este nosso pensar? Onde está a sede do nosso pensamento? Com certeza não está aqui dentro do nosso crânio. O que nós temos aqui dentro do nosso crânio, a chamada massa encefálica, com todas as suas ligações, é apenas um instrumento físico. Mas a sede do pensar não está aqui neste físico. A sede do pensar, conforme nós já sabemos, está no espírito imortal, nessa essência divina. Então é preciso constantemente levar essa ideia espírita. E aí ele encerra dizendo, é preciso levar a ideia espírita, a difusão da ideia espírita, na construção da nova era, irradiando-a com todos os recursos lícitos ao nosso alcance, recursos lícitos ao nosso alcance com base no veículo do exemplo. Então aqui ele nos fala que nós levaremos, sem sombra de dúvida, a ideia espírita a todos os companheiros de jornada por meio do veículo do nosso exemplo. Exemplo de praticar, exemplo de realmente colocar na prática, ou seja, exemplificando os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de jornada, por mais esta oportunidade que nos foi concedida de estudarmos estes belíssimos ensinamentos acerca da ideia espírita. Conforme nos fala que antes de encerrarmos, a nossa irmã Marina de Paula, lá de Trindade, o plantio nunca foi fácil, mas não é impossível. Sempre que possível, jogo a semente e sempre espero que a semente caia em terra fértil. Como nós sabemos, nem sempre esta semente ou todas as sementes que estamos semeando, nem sempre ela cai, ela vai encontrar um terreno fértil. Mas precisamos continuar a semeadura. Conforme já estudamos palavras de Emmanuel acerca da parábola do semeador, aquele que saiu a semear, ele não esperou os terrenos estarem todos prontos. Ele saiu semeando, semeou em todos os lugares. Algumas sementes caíram em terra fértil, que produziram bastante. Então precisamos continuar o nosso trabalho de semeadura. Com certeza, algumas sementes encontrarão terras já preparadas. Paz conosco sempre, um abraço fraternal e até breve. Até muito breve, quando pretendemos nos reencontrar aqui nesta página virtual para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Jesus conosco sempre.